Tecnologia é bênção na nossa vida, facilita a nossa vida. Vamos lá, sem delongas, gostaria de me apresentar um pouco mais detalhadamente. Espero não ter aqui, espero ter aqui alguns vizinhos, e eu já explico por quê. Eu sou de Itaquá. Fui convertido há 22 anos na igreja do Itaim Paulista, a qual eu fui diácono, por isso gostei muito de ver a ordenação, a qual fui presbítero, e como alguns pensam, eu fui evoluindo e cheguei a ser o pastor, Brincadeiras à parte, cada oficialato, cada privilégio que nós temos de servir ao Senhor enquanto diácono, presbítero, enquanto pastor, enquanto membros do coral, isso é bênção indizível. E como eu dizia, eu sou morador, sou cidadão de Itaquaquecetuba. Morei aqui, estou aqui há 30 anos. Sou natural da Bahia, como muitos de Itaquá, que é muito comum, Nós nordestinos adoramos Itaquá. E a risada já deixa claro que nós temos muitos aqui. Fui vizinho dessa igreja durante muito tempo, pois morei aqui no Aracaré, pertinho aqui de vocês. Morei no Manuel Feio, morei aqui e trabalhei na Vila Virgínia durante muito tempo. Conheci alguns membros daqui que infelizmente não estão mais por aqui. Estava ali conversando com o presbítero Aparecido, se alguns deles estavam aqui, mas infelizmente não estão. Então, eu me sinto em casa. Apesar de não vos conhecer, eu me sinto em casa. Estive aqui alguns anos atrás no culto, no período de férias. Depois de algum tempo servindo a igreja do Itaim Paulista, o Senhor me chamou para a segunda igreja do Itaim Paulista, que fica no Parque Veredas. Se você não conhece, é pertinho daqui, dá menos de 4 quilômetros. Se você mora muito para o lado de lá, alguns quilômetros para lá, pegue meu contato com o reverendo Ricardo. Eu sou casado, pela misericórdia do Senhor, há 18 anos, tenho uma esposa incrível que Deus me presenteou, mas infelizmente ela não está bem de saúde e ela ficou em casa sendo cuidada aí pelos meus filhos, Brincadeiras à parte também, convido a você a nos conhecer lá um dia, para juntos celebrarmos o nome do Senhor. E estou caminhando ali com aquele povo que tem muita paciência para comigo há 12 anos. Tive também o grato privilégio de conhecer o reverendo Ricardo ainda no seminário, local onde fomos colegas, amigos, ali que compartilhamos aquele período de loucura, mas também de muito, muito aprendizado. Ainda essa semana eu agradeci a Deus, porque Deus me enviou para aquela casa de profetas, porque está cada vez mais difícil você encontrar pessoas dedicadas na pregação da palavra e tão somente da palavra. Não ficar ali tentando agradar as pessoas, mas pregar o evangelho efetivamente. E conhecendo da seriedade desta palavra, eu peço a você que abra em Levítico capítulo 3, onde iremos aprender um pouco mais sobre esta palavra. Levítico capítulo 3. Levítico 3, onde leremos do verso 1 ao verso 17. É uma leitura extensa, com muitas palavras difíceis.
termos que nós não estamos acostumados, então eu peço a você que preste bastante atenção, acompanhe visualmente o texto, porque certamente você já vai ser abençoado. Levítico 3, o texto diz assim: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que sobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro para a sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. Como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, sobre os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas se a oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará. E porá a mão sobre a sua cabeça e imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois, trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura sobre as entranhas, e como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar de oferta queimada, de aroma agradável toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Pai bendito, é em nome de Jesus que nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti para suplicar da Tua graça e misericórdia. Cantamos louvores, lemos a Tua palavra, entoamos cânticos, Senhor, de adoração a Ti, refletimos, confessamos e agora, Senhor, queremos aprender. E não somente, Senhor, aprender, mas, acima de tudo, absorver, apreender este conhecimento, para que, munidos dele, saiamos daqui revestidos pelo poder que lhe é próprio, a transformação, a mudança de vida. E assim, Senhor, glorificar o Teu nome onde quer que estejamos, cumprindo, Senhor, a missão que o Senhor nos chama, que o Senhor nos convoca, a missão de anunciar a salvação em Cristo Jesus.
Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e fala conosco. E oramos somente no nome dele. Amém. Muitas coisas nos últimos meses, nos últimos anos, talvez, fizeram com que o nosso coração fosse acelerado. Muitas incertezas, muitos problemas. Não vou nem citar o maior de todos eles dos últimos 2 anos aí. Essa maldição chamada Covid. Logo depois nós tivemos guerras e rumores de guerra, como o próprio texto bíblico nos faz lembrar. Muitas incertezas que surgiram desse período de guerra. Muitas incertezas que surgiu desse momento insalubre que a gente viveu. Muitas incertezas, muitas preocupações surgiram, sobretudo nos últimos meses, com relação ao destino de da nossa nação e quem iria sentar no lugar mais alto da nossa nação. Muitas coisas abalaram a nossa vida, muitas coisas fizeram com que a gente refletíssemos. Ou como diz alguns, né? Dependendo da eleição que for, eu vou embora do país. Para a maioria de nós, isso não é uma realidade. Não é viável, não tem condições. Mas, a bem da verdade, muitas pessoas andaram com seus corações assim, acelerado, morrendo de medo. Alguns nem se preocupavam tanto, principalmente quando nós pensamos, por exemplo, na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Eu nem sei onde fica a Ucrânia direito, pastor. Por que eu vou me preocupar com isso? E de forma equivocada, a gente vai vivendo a vida assim, não é? Alguns de nós já aprendeu que uma guerra lá, distante, por mais distante que seja, tem influência, sim, dada a chamada globalização. E isso alcança o nosso mercadinho aqui da esquina. O preço da carne já fica mais salgado. O preço do arroz e do feijão complica. O tomate alcança preços assim exorbitantes. Como pode isso? A gente sabe que essa evolução, essa tecnologia toda que nós vivemos, essa grande revolução tecnológica, tem os seus prós e também os seus contras. Mas nós precisamos relembrar que qualquer que seja a guerra que estoure lá, que estoure aqui, qualquer que sejam os resultados da urna, quaisquer que sejam o traçado daqui para frente para a nossa vida, para o nosso país, nós precisamos encontrar paz real e verdadeira. E talvez você esteja pensando, pastor, da onde o senhor tirou encontrar paz nesse texto? Poderá haver paz na terra efetivamente? Eu digo que sim, queridos. E o texto vai apontar para essa grande verdade. Se você tem que guardar, se você gosta de anotar, anote a seguinte frase: somente quando o homem tiver plena paz com Deus, é que o mundo terá paz. Pois a inimizade entre o homem é fruto da inimizade entre o homem e Deus. Eu melhoro. As guerras, as polarizações políticas, a dor, o sofrimento, as preocupações é fruto de uma inimizade entre o homem e Deus. E só haverá paz efetivamente quando o homem voltar para Deus, quando o homem tiver restaurada a paz verdadeira com Deus. E como esse processo se inicia? Através da santificação. Perceba, nós estamos construindo algo aqui. Nós ansiamos e desejamos por paz. Paz real, verdadeira, só é possível quando há, de fato, um concerto entre homem e Deus. Só alcançaremos paz verdadeira quando o homem encontra o seu Deus. E agora, este homem, este ser,
santificado alcançará a paz. Já agora podemos desfrutar da verdadeira paz. Lampejos, ideias, coisas que vão enchendo o nosso coração, práticas que fazem com que a nossa vida tenha sentido. Baseados na fé, na esperança do porvir, nós vamos construindo em nós esse sentimento de paz verdadeira. Mas tudo inicia com a santificação que Ele mesmo propõe a nós. Ele executa esta santificação. E Ele nos santifica através do sacrifício perfeito. E isso nos traz paz verdadeira. Mas ainda não. Nós não alcançamos plenamente paz. Por quê? Pelo simples motivo de que o plano da redenção ainda está se desenvolvendo. Onde entra Levítico nisso tudo aqui? É sobre isso que eu queria refletir com vocês nessa noite. A santidade traz paz. Por que falar de santidade relacionada à paz nesses dias? Como tem sido terrível o afastamento da igreja desse aspecto essencial para a vida do crente, que é a santidade. Como tem sido terrível nós percebermos que cada vez mais as famílias são levadas, geração após geração, a ignorar esse aspecto, a santidade. E por isso muitos têm desfrutado da falta de paz. A loucura que se estabelece num coração distante da verdadeira paz. As incertezas, a ansiedade, a dor, todo aquele sentimento que ataca o nosso coração, que nos aflige quando nós não encontramos um porto seguro, um local fixo para firmar o nosso pé e dizer assim, aqui sim, eu posso encontrar paz. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque muitos de nós têm ignorado esse aspecto da santidade. É difícil assistir hoje filmes e séries nesses streams. É difícil permanecer com os olhos santos, não fixar os olhos em determinadas propagandas. Como lidar com essa promiscuidade? Não somente a promiscuidade ligado ao ato em si, mas a promiscuidade que emerge cada vez mais forte, de geração a geração. As roupas já não fazem tanto sentido assim. Enquanto nós criticamos algumas pessoas que dão ênfase a usos e costumes, nós escancaramos. E não ligamos muito, porque isso é coisa de gente retrógrada, cuidar da roupa. É coisa de gente que não lê a Bíblia. Nós, reformados, presbiterianos, nós conhecemos a Escritura, temos uma teologia saudável. Mas os símbolos de fé não falam, irmã, sobre a sua roupa. Não fala, queridão, da sua postura e de como você deve se vestir. Assim tem sido a vida da igreja, se distanciando cada vez mais da santidade. E não somente a santidade nesse aspecto, mas uma santidade que eu gostaria de ressaltar ainda mais com os irmãos aqui, a partir do capítulo 1, 2 e 3 do livro de Levítico. Obviamente nós não trataremos dos 3 capítulos, mas somente focaremos no capítulo de número 3. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a estrutura que vem sendo construída aqui. Por isso que eu trouxe esse slide, para que você não se perca, porque a leitura é densa e nós vamos nos deter na análise desses 3 capítulos. Os 2 primeiros de forma superficial e o último de forma mais detida. Então nós temos aí os sacrifícios em Levítico. Nós vamos ver os 3 primeiros que acontecem aqui. O primeiro dele, como vocês podem ver aí, é o holocausto. Onde que ele se encontra? Capítulo 1, versículo de 1 a 17. A primeira
o primeiro desenho aqui que você vai encontrar, certo? Então, siga aí nessa direção. Segundo, a referência, capítulo 1. Segundo, a ocasião, o que estava acontecendo ali? Qual que era o propósito? Era obter o favor divino. Não se perca, eu estou falando do holocausto, está escrito lá em cima. A referência ao capítulo 1. A ocasião, obter o favor divino. A oferta, o que deveria ser entregue nesse sistema sacrificial? Macho sem defeito. Como era a disposição, como esse sacrifício era arrumado, o que era feito com ele? Nós temos aí, ele era todo queimado. Um aspecto aqui da oferta do macho sem defeito é que essa oferta aqui era segundo as posses do indivíduo. Então, as posses do indivíduo determinavam aí o tipo de oferta, ok? Então, esse é o primeiro dos sacrifícios. O segundo dos sacrifícios que nós teremos aí pela frente é o sacrifício da oferta de manjares, né? Então, está bem claro aí. O primeiro, capítulo 2 até o 16, nós temos a descrição, como que ele deveria ser feito. A ocasião, ações de graças e obtenção da boa vontade divina. A oferta, qual era a oferta? Bolos e pães asmos, salgados ou cereais. E a disposição, como ele era arrumado e o que deveria ser feito? Era uma parte queimada e o resto dado aos sacerdotes. E por último, e não menos importante, nós temos aí os sacrifícios pacíficos, que são o nosso contexto aqui, que é a nossa chamada perícope. Então nós temos, qual é a ocasião aí? Gratidão a Deus, comunhão com Ele. Júbilo público. Era uma oferta de gratidão a Deus e de grande alegria. Essa oferta, especificamente, um macho ou fêmea sem mancha, sem mácula, conforme as posses do indivíduo. A disposição, a gordura, guarde essa palavra, você ouviu ela várias vezes no texto e ela é muito importante para o capítulo 3. A gordura queimada, e o resto, a gordura era queimada, e o resto era comido pelo sacerdote e o adorador, numa refeição comum. Eu sei, são muitas informações, por isso eu trouxe os slides. Agora, para simplificar, nós temos o holocausto, nós temos a oferta de manjar e nós temos a oferta pacífica, ok? Essas três vão dar estrutura para o que nós iremos trabalhar. Então, acompanhe comigo aí, a partir do versículo de número 1. Vamos ver primeiro as características deste sacrifício, desta oferta, chamada oferta pacífica. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Então, perceba agora a importância de entender o que está acontecendo desde o capítulo 1. Nós temos, após o sacrifício de sangue, o holocausto, o que vem em seguida é uma oferta de gratidão a Deus. Sacrifício de sangue, oferta de gratidão a Deus. A oferta de manjares, certo? Era uma refeição feita em comunidade. Tenha paciência e caminhe comigo. Neste exato momento aqui, nós somos gratos por termos sido salvos. Oferta de sangue, oferta de manjares, e nós somos gratos a Deus. Celebramos numa grande refeição comum, um grande almoço da igreja, certo? Há mais informações significativas aqui
para nós. Porque chega nesse exato momento, após entendermos que o sacrifício foi feito, após entendermos que estamos numa celebração, numa mesa comum, agora nós temos uma oferta pacífica que é entregue ao Senhor. E a palavra que dá origem a essa oferta pacífica é uma palavra que os irmãos conhecem muito bem. A palavra shalom dá origem a essa oferta aí. Shalom, apesar de muitos acharem que shalom significa apenas paz, né? Em hebraico, tem muitos outros significados muito profundos. E aqui, basicamente, significa estar completo, intacto. Então era uma oferta que iria ser apresentada a ele de forma perfeita. E esta oferta aqui visava promover um senso de comunhão entre o ofertante e Deus. A linguagem utilizada aqui, queridos, na nossa relação com Deus, a partir da queda, né? A partir daquele momento em que nós fomos separados de Deus pelo nosso pecado, né? Começa a fazer sentido aqui agora. Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Se você não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, se você não serve efetivamente, não reconhece o seu pecado, ainda você está em inimizade para com Deus, assim como todos nós estávamos. E ele traz aqui um conceito, um termo que vai nos conduzir a esse conceito de voltarmos a um relacionamento, a ter uma amizade. Um relacionamento real, verdadeiro e profundo. Não um relacionamento qualquer, relacionamento de rede social. Mas um relacionamento baseado num sacrifício de sangue, que é celebrado de uma forma incrivelmente maravilhosa. Nós perdemos uma relação de paz e comunhão que tínhamos com Ele. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, restaura este relacionamento. Então nós passamos ao versículo 2. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão e os sacerdotes aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Aqui nós encontramos porá a mão. Assim como nas ofertas anteriores, as duas outras que nós vimos, havia uma identificação do ofertante com a oferta. Isso é muito importante para a construção do que nós estamos fazendo aqui. Então preste atenção. Havia ali uma identificação daquela oferta que estava sendo entregue no altar. Por quê? Aquela oferta era por quem estava entregando. Então, essa identificação está deixando claro que este animal vai ser entregue por mim, iria ser entregue por mim, o ofertante, a Deus que recebe aquela oferta. Então, continue tentando se esforçar para seguir o raciocínio. No primeiro sacrifício, somente Deus participa. O holocausto. Tudo queimado a ele. Era queimado exclusivamente para ele. Tudo era direcionado a ele. No segundo, nós temos Deus e os sacerdotes. Percebeu? A ira de Deus foi apaziguada. Nós temos o holocausto, o sacrifício de sangue. Agora o sacerdote e Deus se juntam para uma celebração. Oferta de manjares. Mas a mesa estava faltando alguém ainda. Nós chegamos ao terceiro. No terceiro nós temos Deus, os sacerdotes e o povo. Agora sim, a mesa está completa. E vai haver grande alegria e celebração. Porque o holocausto, que é a base para todos os outros sacrifícios, vai autorizar os outros dois grupos entrarem, os sacerdotes e o povo entrar para celebrar a paz com Deus. Ou seja, agora temos paz. E ela se estende a todos os servos do Senhor. Não se perca, continue comigo aqui, versículo 3.
Diz assim: do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho, e sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. Gordura que cobre as entranhas. Qual a importância disso? Por que o texto repete toda hora gordura, 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 a gordura que vai ser queimada, a gordura que está sobre o rim, sobre o fígado? Por que ele fala isso aqui? A palavra que a gente vê no finalzinho do verso 4 aí, redenho, é essa capa de gordura que protege o rim, as entranhas, né? Basicamente, querido, o significado da gordura aqui é que a gordura protege e nutre os órgãos. Obviamente que quando tirada do animal, de forma proposital, você tem aquela parte exterior que deveria ser direcionada para o sacrifício. Além de nutrir, além de proteger, essa gordura blinda os órgãos dos animais. E o que isso quer dizer? Que está sendo entregue a melhor parte. Na nossa cultura, talvez falar de gordura dessa forma não seja muito politicamente correto, porque gordura faz mal, gordura engorda, não é? Gordura é mal vista pelos médicos. Mas o significado aqui é muito mais profundo que estético ou alimentício. O significado aqui é que quando o ofertante estava fazendo isso, ele estava entregando o melhor, aquilo que ele tinha de melhor. Vamos entender isso a partir, por exemplo, de Gênesis 45, versículo 18, que diz que o melhor da terra e a fartura, Gênesis 45, 18, vai deixar claro para nós. A mesma palavra aqui, que fala de fartura, o melhor é a mesma palavra para gordura. Aquilo que sobeja, aquilo que é tido como bênção. Olha como nós temos muito disto aqui. Mas ele não vai falar apenas de gordura, mas ele vai trazer ainda uma ideia mais profunda ainda. Além da gordura, que pertence ao Senhor, o texto vai dizer isso o tempo inteiro, o texto termina lá no final dizendo que a gordura e o sangue pertencem ao Senhor. Ele está dizendo para nós aqui, queridos, que era uma oferta que está no íntimo do interior do ofertante, era algo valoroso e profundo. Eu ofereço uma oferta pacífica, pois ele me perdoou. Essa oferta simboliza a união, o retorno ao Senhor. E olha que coisa interessante, quando nós tentamos visualizar uma grande refeição, onde está o sacerdote, onde tem o povo, onde tem uma grande celebração, o que nos lembra numa prática mensal que nós fazemos até os nossos dias, a ceia do Senhor. Uma grande celebração que nos remete ao holocausto, que nos remete ao sacrifício, que nos remete ao sangue. Esse holocausto, essa oferta de manjar, para Deus. Deus, o sacerdote e o povo se assentam para essa grande refeição. Assim como nós nos apresentamos no culto ao Senhor para participar da primorosa refeição, da celebração da ceia do Senhor. Nós temos ainda, verso de número 5. E os filhos de Arão
E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aí, a partir daqui, do verso 3 e 5, nós temos rins e entranhas, que vai na mesma direção. Mas aqui, acrescenta-se algo ainda mais importante. Você não entrega somente o que é valoroso, o que simboliza o mais importante. Você não entrega apenas também o que é mais profundo, mas você entrega todo o seu ser, o centro das suas emoções. Pois rins, entranhas, é utilizada aqui muitas vezes no texto sagrado, sobretudo nos Salmos, para se referir ao nosso interior. Percebeu que a entrega não é um simples mata o animal e põe lá para queimar. Há um significado. Há uma transição natural aqui que nós vamos percebendo o que ele quer nos ensinar. Oferta de um animal inocente, o sangue de um inocente sendo derramado. Agora nós temos paz com eles. Os sacerdotes, mediadores entre Deus e o povo, estão unidos a Deus. E agora eles convidam o povo para essa refeição. E essa refeição celebra essa união de paz novamente com Deus. E o que você entrega? Tudo de si. O mais profundo, o real, o verdadeiro. E aqui, irmãos, é desanimador quando nós percebemos muitas pessoas dando de ombros para o momento do louvor e da adoração. No momento em que um coral belíssimo como esse aqui se apresenta ao Senhor, e nós estamos preocupados com a criança que está correndo, com